conviver com esse tipo de prática por parte do Estado, né? É um mecanismo que o crime organizado cresce e que você deteriora o serviço público. Não pode ter mediação com isso. Só que eu acho que corrupção ela acaba sendo uma rede de relações que não envolve só a operação direta de roubar dinheiro público, digamos assim. Tem toda uma rede de relações sociais que dá amparo para isso. Começa, por exemplo, pouca gente fala, a corrupção da mídia. Uhum, Quando eu faço um pacto com agente público para me passar informações sigilosas em troca de dar uma versão que interesse a esse agente, eu estou corrompendo o papel da mídia no Estado democrático de direito, que é o da investigação, do questionamento ao poder do Estado e não de ser aliado a ele. Então, interessante. o que houve isso é chamado nos Estados Unidos de jornalismo de acesso, é considerada a prática mais antiética que pode haver na profissão de jornalista. Então, isso foi uma prática a cotil e a sem fim na época da Lava Jato. A mídia inteira entrou nessa. Foi formada uma geração de jornalistas achando que isso é jornalismo. Isso é corrupção sistêmica. Por quê? Porque favorece práticas particularistas por parte da sociedade e do Estado. A consequência disso, a frase é do Nassif, eu achei ótima, é confundir espetáculo com interesse público. O papel da mídia é trazer a público informações que interessam ao público e que têm interesse público, não fazer espetáculo. Espetáculo é a degeneração do papel da mídia na democracia. O papel da mídia na democracia é a defesa do interesse público através da divulgação da democracia, de informações de interesse público. Esse papel se degenera quando vira espetáculo, porque o espetáculo visa para ter like, visa ter atenção, visa vender o produto, porque no fundo é isso, e não atender o interesse público. É substituir, com a aparência de estar cumprindo o interesse público, substituir a defesa do interesse público na atividade midiática pelo interesse particularista, pessoal, da jornalista ou do jornalista ter fama, de ter likes, de ser admirado, de derrubar ministro, fica aquela competição, quem é que vai derrubar o ministro primeiro, né? Para poder granjear nome na profissão, etc. Tudo isso é forma de corrupção no sentido filosófico-político da expressão. E tudo isso contribui para a prática da corrupção, aí entendida como crime no sentido jurídico da expressão. Tudo isso faz parte da mesma estrutura social, afetiva, etc. Né? Então, esse é um ponto que tem que se ver. Segundo, essas entidades que dizem serem as titulares, as donas da verdade e da virtude no campo da luta contra a corrupção, elas têm que ter absoluta transparência em relação a si própria antes de cobrar dos outros. A transparência internacional tem um imenso déficit com o Brasil de até hoje não ter esclarecido relações muito estranhas com a Lava Jato, pouquíssimo claras, que envolviam dinheiro. Vamos colocar claro aqui, envolviam um acordo financeiro. Precisa ser posto isso claramente. Nos Estados Unidos, que omissão é essa? O maior estado do mundo, o que mais tem gastos no mundo, em que a maior parte desses gastos não tem transparência nenhuma, são secretos. Não vai falar nada. Né? Então, realmente, esse tipo de comportamento faz parte do processo filosófico-político, eu falo não no sentido jurídico da expressão, mas do processo de corrupção sistêmica no ambiente social. Eu não sei o quanto que tem de outros tipos de degeneração nesse ponto de vista. É uma entidade do primeiro mundo. Eu não sei o quanto que tem de visão preconceituosa com relação aos povos do terceiro mundo. O quanto que tem uma lógica de que são superiores moralmente quando não são. Né? Na realidade, são portadores, o pessoal do primeiro mundo, os países de primeiro mundo, são os grandes agentes da corrupção internacional. Né? E não só da corrupção, de genocídios, de colonialismos, né? De exploração de outros povos, de condutas desumanas. Então, eu acho que não se pode chegar aqui com essa arrogância. Nós somos o portador da virtude e da verdade. Né? Devem para o país, devem uma explicação sobre a relação que teve com a Lava Jato. Enquanto não esclarecer isso, não merece nenhuma credibilidade.
São entidades que operam por interesses privados e particularistas, não pelo interesse público, né? Então, é só essa observação que eu faço. Eu acho que, portanto, combater a corrupção passa por combater esse tipo de prática, mesmo no âmbito privado, de ONGs, de imprensa, de etc. Senão, não é um combate sério à corrupção. Não é um controle sério que se deseja adotar da corrupção, né? Fica só no discurso do espetáculo, né? Pega um bode expiatório para sacrificar periodicamente, né? Fica os jornalistas querendo alvejar, eu que destituí o ministro, e a corrupção como um todo continua solta, inclusive dentro das redações e dentro dessas ONGs, né? Muito bem. Os Estados Unidos são muito bem colocados, melhor que o Brasil, nessa colocação aí, nesse ranking da Transparência Internacional. E você já falou uma vez que os Estados Unidos lidam com problemas institucionais, como racismo e corrupção, legalizando-os, Sim, né? por exemplo, o revolving door eles não falam. Pois é, o lobby, por exemplo, né? O lobby, Aham, né? Se aham. ganha fortunas para poder influenciar decisões políticas à luz de interesses privados, né? Mas não é só isso, acho que tem coisa muito pior, é orçamento secreto, Uhum. né? E compras feitas pelas Forças Armadas norte-americanas sem licitação, sem transparência, sem processo público. Se gastam trilhões e trilhões de reais, né? Então, eu acho que estou colocando aqui, claro, é a mesma coisa, por exemplo, você lembra de uma lista que tem na tua área aí, Kiko, dos Repórteres Sem Fronteiras? Sim. Que é feita uma lista de liberdade de expressão, né, de países com mais ou menos liberdade de expressão, mas com base, se você for ver o conjunto de perguntas feitas para cada jornalista, são impressões subjetivas, né?